Eu tenho uma opinião bem formada sobre tatuagem. Eu, Lucinho, não sou a favor dela. Eu acho que se Deus quisesse que eu nascesse com o nome dele escrito em mim, ou com um cântico, ou com um símbolo, ele tinha feito eu nascer dessa maneira. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus, lá na eternidade, vai escrever o seu nome na nossa testa. Ou seja, lá na eternidade, Deus vai ter um tattoo shop lá, que nós vamos entrar e ele vai tatuar a gente com o nome dele, mas isso lá. Eu prefiro usar uma camiseta, um boné, né, um cântico, me identificar com Cristo fisicamente de outras maneiras. Por quê, Lucinho? Porque existe no Velho Testamento uma palavra sobre isso. Alguém vai dizer, mas era o Velho Testamento, não é? Mas se está na palavra de Deus e não foi revogada, e não há no Novo Testamento uma palavra nova sobre esse assunto velho, eu fico acreditando que isso poderia ainda estar valendo. Né? E eu não quero chegar no céu e Deus irá para mim e falar assim, tinha na minha palavra um versículo sobre isso e você desobedeceu. Eu prefiro chegar no céu e ouvir Jesus dizer, ô bobão, podia fazer tatuagem e você não fez, do que chegar no céu e ouvir ele dizer, não podia porque tinha um verso da minha palavra que falava e você fez. Por que nós evangélicos não podemos usar piercing nem tatuagem? É bíblico? Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa, meus irmãos. O pessoal quer usar coisa do Antigo Testamento para formar regras no Novo, não dá, ok? Eu aprendi um princípio que Paulo diz 2 vezes na sua carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa nenhuma. Eu acho que o cristão, e Paulo diz também na sua carta aos Coríntios, que a gente tudo que tem que fazer com decência e ordem. Tudo que é exagero, um negócio exagerado, louco, não é. Agora, eu dizer que é pecado uma tatuagem, eu não tenho respaldo bíblico. Eu dizer que um piercing é pecado, eu não tenho respaldo bíblico. Não tem, não está nas regras do Novo Testamento. Isso é um costume social. Agora, se um crente vem cheio de coisa na orelha, no nariz, não sei aonde, na boca, e tudo, um negócio escandaloso, eu acho que o cristão, ele é uma pessoa moderada, tá certa? Agora, dizer que é pecado e dizer que não pode, não tem respaldo bíblico para dizer isso, ninguém tem. Este é um assunto hoje na moda, né? As pessoas estão cada dia mais procurando os tatuadores e marcando o seu corpo, com imagens, com figuras, com lembranças, etc. A Bíblia não tem essa palavra tatuagem. Há uma referência lá no livro de Levítico sobre marcar a carne em função dos mortos. Eu penso que nós deveríamos fazer algumas reflexões prévias antes de dar essa resposta. A primeira delas é de onde procede essa ideia de tatuagem? E se você for recuar no tempo, no espaço, você vai chegar nas religiões místicas, nos pactos com os deuses, com os espíritos, diríamos nós hoje até com os demônios. Então, a origem é muito nebulosa. Segundo lugar, mais recentemente, as tatuagens são inspiradas por modelos de jogadores de futebol, de astros de cinema, de artistas de televisão. São os chamados ícones, onde, sobretudo, a juventude gosta de seguir, gosta de imitar. O que está por trás disto? O que move as pessoas a isto? Se você perceber, não é certamente uma cultura cristã que está por trás das tatuagens. A Bíblia não tem nenhuma proibição sobre isso. Tem uma passagem do Antigo Testamento em que é dito ao judeu que ele não deveria fazer marca sobre o rosto. Mas a referência ali é às tatuagens religiosas que os pagãos faziam nos seus cultos a falsos deuses e que identificavam o pagão como adorador de determinado deus. Ou seja, o adorador de Baal, ele tinha uma marca, uma tatuagem que o identificava como adorador de Baal.
Então, na verdade, o mandamento, a ordem para o israelita de não fazer marca, era uma proibição do tipo assim, de natureza religiosa, não é? Não coloque sobre você nenhum símbolo dos deuses estrangeiros. O que seria a mesma coisa de dizer, não adore imagem desses deuses, não se curve diante das imagens desses deuses. Uma tatuagem pode ser de muitas coisas, pode ser uma borboleta, pode ser o nome de Deus, o nome de Jesus, pode ser um animalzinho bonito, um símbolo que a pessoa acha engraçado. Então, não tendo conotação de paganismo, não nos marcando como adorador de outro Deus ou não nos identificando com uma prática pagã, eu não vejo dificuldade com a tatuagem. Tatuagem. Essa é a pergunta que eu mais ouço na minha vida. Sério? De verdade? De verdade, cara. Toda vez que eu abro uma pergunta, a caixinha de perguntas no Instagram, é pelo menos um décimo das perguntas é tatuagem. Eu já sei sua resposta, que é só de rena, né? É só de rena que é pecado. E feia também. Tatuagem feia. Tatuagem feia é pecado. Entendi. Como é que você começou a fazer tatuagem, essas coisas? Como é que foi essa... Quando eu me converti. É mesmo? Antes você não tinha? Não tinha. Na verdade, fora de Cristo, eu tinha medo de fazer tatuagem, porque eu tinha uma perspectiva de que talvez algum dia Jesus me salvaria. E aí eu tinha medo de fazer alguma coisa muito louca, um gnomo, alguma coisa do tipo, enfim, depois na vida adulta me arrepender. E aí quando eu me converti, a primeira tatuagem que eu fiz foi uma tatuagem na barriga, escrita Jesus Cristo, que foi uma espécie de aliança assim, que eu fiz com Jesus na minha conversão. E aí depois ali, enfim, começamos a onda dura e pouco tempo começaram a vir muitos tatuadores para a onda. Eu tinha um tatuador específico que era bem próximo a mim, enfim, que me dava tatuagem de graça e aí eu fui fechando o corpo de que tatuagem. É caro, né? Uma coisa cara, né? Bem caro. Entendi. Mas foi depois da minha conversão. Muito por conta disso, para não me arrepender no futuro. Olha só. Das tatuagens que eu faria. Você tinha quantos anos fez a primeira? Tinha 17 anos. Entendi. E pra você, assim, o que significa a tatuagem? Assim? Eu não entendo que eu não tenho nenhuma. Para mim não significa nada. É engraçado isso, porque tem muita gente que supervaloriza a tatuagem. Isso. E tem outros, enfim, que acham que ela... Eu acho que, na verdade, os dois grupos supervalorizam, né? Aquele que é contra e aquele que é a favor. E eu não sou nem do contra nem do a favor, eu sou ali do intermediário. Ainda que eu tenha bastante tatuagem, eu não julgo a tatuagem uma coisa tão importante, por exemplo, ao ponto de causar, sei lá, uma celeuma familiar, porque meu pai não deixa. Eu vejo alguns jovens muito preocupados com isso. Meu pai não deixa, eu passei a fazer tatuagem. O que eu faço? Não faz nada. Enfim, vive a tua vida. Isso é menos importante. Ou na minha igreja não deixo fazer tatuagem. O que eu faço? Não faz nada. Enfim, é muito mais importante a vida com a igreja do que a tatuagem. Então eu acho que existe uma supervalorização tanto de quem é contra e como também de quem é a favor, né?